Foi? Fernando, vamos começar. Quero que tu me fale teu nome, como, quando tu entrou aqui na SC, na Socorro Carvalho, e qual é o teu cargo atual. Bom, o meu namoro com a SC já é bem antes da minha entrada, né? Eu conheci a Socorro Carvalho por volta de 1987. Quando eu conheci, eu era gerente da CNA em Belém, e apareceu um rapaz muito novo chamado Marcílio, junto com o irmão dele mais velho, Claudir, que vieram a me oferecer uma bolsa para alugar que se chamava Tulipa Negra, em 1987. Estava despontando o álcool nessa época e nós alugamos essa embarcação. Eu acho que o Marcílio devia ter uns 15 anos, mais ou menos nessa época, ele era bem novo. Eu estou falando em 87. E nós alugamos a Tulipa Negra para levar o para Macapá. Dali eu comecei a conhecer a família SC. Tínhamos contato através dessa locação, que era nos cobrado, pagava mensalmente, a gente fazia as visitas, ia olhar a bolsa de cristal, que essa bolsa era novinha, quando eles confeccionaram, eu acho que não tinha nesse momento algum mercado, trouxeram para nós, né? Então comecei a ter um relacionamento profissional com a SC já nessa época. E depois esse relacionamento se desenvolveu com minha vinda para Manaus em 95, que eu vim ser gerente geral da CNA em Manaus, continuei com o relacionamento. Nessa época era o Claudomiro Picâncio Filho, que estava na frente, que teve comigo algumas conversas sobre trombetas, aí nessa época eu dei frete para trombeta, tudo, então dali começou o relacionamento. Esse relacionamento evoluiu e já em 2003, o Marcílio me convidou para vir trabalhar com ele. Eu estava saindo da CNA depois de 15 anos, vim trabalhar e entrei na SC Transporte em 1º de março de 2003. Para mim foi uma honra e um prazer muito grande entrar na empresa. Nessa época a gente era mais ou menos muito pouco, era só o Chico Bentes aí, né? O Henrique, que já estava aqui, a Areza, que era do financeiro, e o Marcílio, e o Fernando Catunda. Então a equipe da SC só era isso. Então nós começamos ali, as bolsas que nós tínhamos era Dália, era o Lírio, os rebocadores, o Girassol, os rebocadores pequenos ainda, tudinho. E foi no início aí que nós tivemos a primeira balsa de casco duplo, que foi a Papola. E aí, Fernando, nessa época, que é pré-gasoduto ainda. Pré-gasoduto. Qual eram os principais transportes que a SC fazia, para onde que transportava? Nessa época a SC transportava para Porto Velho, Paesso, né? E antes de eu entrar, como eu era gerente aqui em Manaus, teve uma licitação na Vibra em que foi obrigado, em 2002, todo mundo passar a ter casco duplo, eles deram um ano. E nessa época eu coloquei a Socorro Carvalho no grupo que eu administrava, que eu era gerente de um grupo de transportadores que transportava para Porto Velho, para Porto Velho, nessa época não era Vibra, era BR Distribuidora. Vibra agora é recente, né? Então teve um programa e nós embarcamos, eu levei junto comigo a Socorro Carvalho, e em 2003 eu vim trabalhar na Socorro Carvalho a convite do Marcílio, e onde estou até hoje. Comecei exercendo o cargo de gerente, de manutenção, de operação, a gente faz tudo, né? Até rancho a gente fazia. Não éramos pouco mesmo, nós tínhamos que fazer tudo. Então hoje eu exerço o cargo de diretor operacional, eu não sei se é mais operacional, se é comercial, tudo se funde na mesma coisa, né? Sim, e aí então o primeiro grande marco, tu entrando em 2003, o primeiro grande marco já foi o gasoduto. Como é que foi essa história do gasoduto, como é que se desenvolveu e o que impactou na história da SC, do Grupo SC? Eu acho que a SC teve diversos momentos, e esse momento foi marcante, né? Um dia o Dodó chegou, que foi nos oferecido o transporte dos tubos de Porto Velho para colocar nas clareiras, e nós não tínhamos nenhuma balsa de carga geral, zero. E o Dodó reuniu a Carmélia já veio, ele chamou a Carmélia para vir, isso é início de 2005. Chamou a gente para discutir o assunto e o Dodó veio. Eu disse, Marcílio, como é que nós vamos entrar nessa? Ele disse, Fernando, eu não sei.
Não sei, mas nós vamos entrar nessa, que é a nossa oportunidade. E foi uma oportunidade, eu acho que foi... nós começamos em 2005, em março, né? Nós tínhamos até fevereiro de 2006 para entregar todo esse tubo das 19 clareiras que tinha de Coari para Manaus. Então nós tínhamos 19 clareiras para colocar 54 mil toneladas de tubo. Então nós fomos para o mercado, alugamos balsa, fizemos tudo que foi possível e eu digo o seguinte, eu depois sentado assim, conversando com o Maciço, nós fomos melhor do que esperava. Terminamos tudo antes de dezembro, antes do prazo previsto que eles tinham dado para a gente para terminar o gasoduto. E aí, nesse momento, a Socorro Carvalho deu uma guinada muito grande, ficou conhecida nacionalmente, porque os tubos eram da Petrobras, distribuidora, fornecida por Pindamonhangaba, que vinha de caminhão para Porto Velho, a gente descarregava, testava os tubos, colocava em balsa e deixava nas clareiras. Para ir para as clareiras foi um tremendo, assim, um negócio do outro mundo que foi feito. Então ali eu acho que a Socorro Carvalho saiu de um patamar assim, regional e passou para um patamar nacional. Ficou conhecida nacional. E logo depois, quando teve esse gasoduto, em 2009 eu vejo ali com uma outra grande sacada da Socorro Carvalho. Foi quando na construção da hidrelétrica de Jirau e Santo Antônio, que a Socorro Carvalho já estava com o nome forte no mercado, foi convidada a transportar todos os transformadores pesados, carga super pesada, carga de projeto para lá. Levamos turbina, todos os transformadores de 400 toneladas cada um, levamos turbina. Também botamos embarcação lá para fazer a travessia, fizemos embarcação apropriada, construímos no local. Um desafio grande fazer dessa Amazônia, fazer embarcação no próprio local, sem energia, sem nada. Movimentamos desde grupos geradores para montar balsas e empurrador no mesmo local onde estavam sendo feitas as hidrelétricas. Então foi um desafio muito grande e que a Socorro se superou. Para mim, foram 2 pontos marcantes da Socorro. Para mim foi o tubo do gasoduto e a hidrelétrica. E aí, junto com a hidrelétrica, também teve lá a parte de Juruti, não é? Teve Juruti, que nós fomos para lá, que foi Alcoa, né? Nós fomos, assim, mas nós já estávamos com o nome feito. A gente já tinha um nome nacional já. Então, por exemplo, o gasoduto abriu a porta, aí quando veio a hidrelétrica, nós consolidamos e ali foi se deslanchando. E o que foi a operação lá de Juruti? A Juruti foi o porto que nós tivemos e toda a parte de apoio que nós demos para a construção praticamente tudo que tem lá hoje foi construído através do projeto que era da Mineração Rio do Norte, que foi o apoio de muita gente que fez. Então nós demos todo o apoio para levar todos os equipamentos para lá. E aí é interessante, né? Porque a gente vê essas cargas de projeto, enquanto estava acontecendo essas cargas de projeto, como é que estava se desenvolvendo a parte do petróleo? Continuou, né? E ele evoluiu bem. Só que a gente já percebia que a Socorro Carvalho, neste momento, tinha que dar uma guinada. Porque a gente entendia que se as hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau saindo, o grande consumidor, que eram as termoelétricas do Acre e Rondônia, ia diminuir sensivelmente. E já existia um mercado que ia ficar saturado. Então, por isso que a Socorro Carvalho saiu para carga geral, saiu para fazer container. Então, eu acho que a grande sacada foi essa. E logo depois também, eu acho que em fim de 2016, início de 2017, ganhei uma licitação de Santos. Aí realmente a Socorro Carvalho realmente ficou, já tinha um nome forte nacional e continuou. Aí antes da gente falar de Santos, me fala aí, como é que foi esse começo da carga de container lá para Porto Velho, que foi ali, foi o embrião para depois gerar a CNN e aí depois a gente entra em Santos. Isso, né? O que acontece? Nós começamos a praticar a carga de convés, só que a carga de convés, ela era muito sujeita a roubo, sujeita a desvio, carga molhava. Então, nós começamos a notar que a carga unitizada dentro de um container ficava muito mais, vamos dizer assim, consolidada e com uma responsabilidade grande de preservar a unicidade da carga, para não ter problema de desvio, nem tampouco de ficar sujeita à chuva da região norte, que é muito forte. Então, começamos a praticar essa carga. Começamos inicialmente como todo balseiro, como o Claudomiro gosta de chamar, e a gente evoluímos de balseiro para o transportador de contêineres, tendo uma rota fixa, ok? Com carga padronizada, com carregamento padronizado, com entrega padronizada. Então, isso foi
vamos dizer assim, foi um susto que nós demos no mercado, oferecer uma qualidade do serviço que não tinha. A carga molhava, a carga era surrupiada do meio do caminho. Então, isso tudo foi evitado com a atividade do container. E também, nesse meio termo que teve, depois que nós colocamos todos os tubos nas clareiras, em 2007 começou a construção do gasoduto, onde nós também demos muito apoio, onde veio as famosos Flutel, os Flotel, que são hotéis flutuantes. A Socorro Carvalho chegou a ter 18 equipamentos desses, que funcionavam como os hotéis flutuantes que se deslocavam ao longo do rio. Então, cada hotel desse armazenava aí, colocava ali sob sua guarda 64 a 70, 80 pessoas aí dentro. Então, foi uma outra sacada que nós tivemos, que até o cara ter licença, montar hotel nessa beira de rio, licença e tudo mais, e depois tinha que desmontar e seguir, porque o gasoduto era uma obra que ele não era fixa, ele era contínuo ao longo do rio, ele ficava mais ou menos 15 quilômetros de distância do Rio Solimões. Então ficava fácil de você colocar os equipamentos aqui, o pessoal trabalhar e voltar para dormir, para se alimentar, tudo aqui. Então ali foi outra sacada que a Socorro Carvalho teve muito grande, uma influência muito forte no gasoduto, com apoio das grandes construtoras nacionais, né? Que elas faziam a parte pesada e a gente dava apoio com lancha, com alojamento, com lancha para levar suprimento, transportar pequenas mercadorias de um lado para o outro. E aí a gente chega, essa parte dos alojamentos foi um pouco antes, né? Mas aí a gente chega ali 2016, 2017 para justamente Santos. Como é que foi sair daqui da região norte, que a gente conhecia, dominava, para chegar lá em Santos? Como é que foi o Dodó e o Marcílio chegando para ti com essa ideia? Foi e toma susto, né? A gente tinha tomado aqui do saculejo, né? Vamos chamar de saculejo. Mesma coisa quando o Dodó chegou aqui, o Marcílio chegou com proposta do gasoduto. Ninguém tinha nada. Santos, nunca ninguém operou Santos, né? Nós não tínhamos nenhuma expertise lá em Santos, porque é outro tipo de água, outro tipo de regime trabalhista, outro tipo de trabalho diferente que a gente faz aqui. Aqui nós transportamos de um local para o outro, lá abastecer navio. Nós entramos numa licitação, a gente já tinha alugado balsa para eles lá em Santos e nós fomos convidados. E o Marcinho disse, bora entrar nessa, bora fazer diferente? Disse, bora. Mas a gente, bicho, eu tenho medo, é muito estranho, muito longe de casa, né? Mas que nada, eu acho que a Socorro Carvalho, todo projeto que ela entra, ela sai vitoriosa. Porque eu acho que o espírito de luta que o Marcílio e o Dodó têm são muito forte. Eu acho que vem do seu Dodó pai e da dona Socorro, que era um verdadeiro guerreiro. O seu Dodó, para mim, era o professor Pardal, ele inovava. Então, acho que deixou isso para os filhos. E o Dodó, bora. Ganhamos a licitação, foi difícil o implante. Nós não tínhamos nenhuma estratégia ainda, mas conseguimos se adaptar a Santos e fomos muito bem. Hoje, somos recomendados a voltar. Hoje, com certeza, se a Socorro Carvalho quiser voltar, ela volta, que ela tem o nome dela muito consolidado no abastecimento no Brasil todo. No Brasil todo, eu acho que não tem uma empresa que tenha mais nome dentro da Petrobras do que a gente. Nome assim, de satisfação, que praticamos um serviço feito de alta qualidade que foi reconhecido por eles mesmos. Até hoje, eles nos convidam para participar e a gente meio que assim, mas agora o Dodó está com vontade de participar de novo. E aí, Fernando, depois do Santos a gente teve pandemia e aí começa a expansão das empresas, né? Aí surge TVA, surge CNN. Como é que foi a pandemia aqui dentro? E depois, durante a pandemia, decidi fazer essa expansão para entrar de vez agora no container e começar a pensar o grãos também. Eu acho que o grande mérito está aí do Dodó, né? Porque é uma pessoa muito inquieta. Eu acho que a pessoa hoje, para sobreviver nesse mercado que está muito competitivo, a gente olha nossos parceiros que eram dos antigamente derivados, estão totalmente acéfalo, estão totalmente muito pequeno, porque houve uma invasão muito grande nesse mercado, um mercado muito forte, ele foi invadido e ele foi dividido muito. E esse mercado hoje está praticamente vivendo assim o seu estado, assim, não é terminal, mas é um estado lá assim, que não tem nenhuma perspectiva de crescimento nem nada. Então, quando o Dodó assumiu em 2019, em dezembro de 2019, ele começou a ver o seguinte, isso aqui só não vai sobreviver a gente. Então, nós estávamos início de uma pandemia, né, o mercado se fechando e a gente procurando se localizar para não deixar faltar. A mercadoria, nós tinha que chegar. Nós já tínhamos a SC
transportadora. Nós também já tínhamos a CNN, só que ela estava adormecida. Se não me falha a memória, foi em 2012 que ela foi fundada. Se eu estiver errado, me corrija, mas foi em 2012 que ela foi fundada. Mas era um projeto com o Marcílio e com o Dodó que era para botar em prática, para desvincular da SC, para poder ela ter uma administração só, para poder ter melhor condição de enfrentar o mercado. Então o Dodó achou que era hora de sair disso aí, eu acho que ele foi feliz. Foi feliz porque na hora que o mercado saiu, ficou totalmente desnorteado, e ele aproveitou esse deixo e se consolidou como transportador de contêiner aqui na região norte, fazendo junto com a MSC, junto com a ONI, que são os parceiros dele muito fortes. Então foi um momento. E ele também começou a ver o grão, que eu acho que é o grande tchan da região norte, agora vai ser o grão. Eu acho que, assim como teve lá em 2016, 2017, o derivado, para mim é o grão, acho que ainda cresce mais uns 6, 8 anos a 10, deve crescer, e depois deve ali estabilizar. Eu acho que esse momento de entrar aqui é o momento certo, tá? E a Socorro Carvalho, junto com a TGA, junto com a CNN, já tem os equipamentos. Eu acho que a TGA deve seguir seu caminho sozinho nos grãos para ser administrada, para poder conquistar seu espaço. Deixa eu voltar uma aqui que eu esqueci. Como é que foi aquele processo de internacionalização da SC? Como é que foi ter trabalhado lá com o Peru e etc? A gente inicialmente lá atrás, o Marcílio fez algumas experiências de levar açúcar, que ainda vai hoje muito açúcar do Brasil, aqui do Mato Grosso. A gente pegava açúcar do Mato Grosso para levar para o Peru. É muita distância. Sempre trazia de Porto Velho, vim para Manaus, de Manaus subiu o São Limões, dá mais ou menos quase 5.000 quilômetros de distância você fazer essa rota. Então, a primeira vez que nós experimentamos ir para lá foi com açúcar. Deu certo, só que depois o açúcar ficou num preço que os caras lá não queriam mais comprar, então nós desativamos. E depois voltamos no derivado. Também fizemos, épocas lá atrás, muito derivado para lá. Chegamos a puxar, porque o petróleo hoje sai do Peru, ele passa pelo Brasil, que vai para Houston, nos Estados Unidos, para ser processado, para ser manipulado, tudinho. Então esse petróleo passava por aqui, nós tivemos essa experiência boa de lá. Eu acho que é um futuro, porque hoje, como o petróleo baixou muito o preço, o Peru desativou os poços, está bem devagar. Mas assim como o preço está hoje, daqui a pouco ele volta de novo. É outra alternativa da gente passar no Peru, a voltar lá, trabalhar para o Peru com derivado de petróleo. E, se possível, também com carga. Nós andamos estudando, nós fizemos ainda uma carga de contêiner que veio da China para o Peru, e para o Peru veio de carreta, atravessou os anos, nós pegamos em Porto Velho e trouxemos para cá, para Samsung. Fizemos uma experiência que até hoje está adormecida, mas essa ideia ainda vai vingar ainda, de trazer carga da China por aqui, pelo Peru, para Manaus, que é o grande consumidor de carga da Coreia, do Japão e da própria China. Fernando, me conta do Marcílio. Quem era o Marcílio, como que ele era de chefe, quais eram as características dele, o que tu lembra dele? Primeiro, era um cara calado, né? Muito calado, né? Totalmente. O Dodó, todo mundo sabe, quando ele chega na empresa, da porta, ia para cá, ele vem falando com um, falando com o outro, falando do outro. O Marcílio passava despercebido, era oi, né? Mas era de uma percepção muito grande e perseverança. Ele era de uma percepção e perfeccionismo. Para ele, tudo tem que ser perfeito. Eu diria para ele até que chegar a ser chato, porque chegar num rebocador e achar que aquela tinta não era da maneira que ele queria. Então, as embarcações para ele, uma coisa dele, eu herdei, que é boa, é ter aquele olhar crítico de tudo. Tudo ele tinha aquele olhar crítico, ele tinha um perfeito. Então, e era uma pessoa que eu diria para você de uma visão muito boa, muito boa. Eu acho a visão dele, uma visão de futuro que ele tinha, né? Muito futuro. Ele vivia para essa empresa, para mim, ele achava que a empresa tinha que crescer numa velocidade. Ele sempre dizia, mas nós não temos dinheiro para isso, porque para crescer você precisa de dinheiro, gente. Você tem que investir. Ninguém cresce do nada, né? Tem que investir. Então, a dificuldade dele, ele também tinha medo de investimento, mas ele era uma pessoa que era arrojado. Esse projeto que nós fizemos, do gasoduto, de Santos e do Giral, para mim foi... Principalmente o do gasoduto. Para mim foi encher os olhos, porque era um negócio diferente. Muito diferente falar dele, bicho. E falando aí do Dodó agora. O Dodó, ele teve a fase dele como diretor operacional, depois ele saiu, foi seguir alguns outros projetos. Sempre esteve por aqui, mas estava em outra área, e depois ele volta, né, naquela sucessão
que não foi do jeito que a gente gostaria, né? Mas foi feita a sucessão pro Dodó se tornar o diretor geral da empresa, o diretor administrador da empresa. O Dodó sempre esteve por perto da pesquisa de negócio. Ele nunca abandonou a SC. Ele sempre esteve por perto, por exemplo, todos esses grandes vultos que nós se metemos, que nós se prontificamos a fazer, e estava junto. Porto Velho, quando começou o gasoduto, era eu e ele que morava lá. Aí ele ficava comigo lá, nós tínhamos um apartamento, morava lá, depois ele vinha embora, já ficava só. Eu fiquei direto lá até o fim do ano. Depois no gasoduto, quando foi da construção do gasoduto, de enterrar os tubos, ele também foi também para lá. Então todos os grandes projetos, Santos, ele também estava presente. Sempre esteve presente em todos os projetos. Então, ele participou ativamente de todas as fases em que eu estou aqui na Socorro Carvalho, ele participou ativamente de todas as fases. Não naquela que eu posso dizer assim, de realizar, mas naquela de iniciar, de dar força, de dar, assim, contribuir com a sua competência, com a sua visão. Ele contribuiu muito. Em todos os projetos que nós se metemos, ele contribuiu muito. Ele veio junto com a gente, ele correu junto com a gente. E a entrada dele, como tu mesmo colocou, foi uma entrada assim que não seria legal, né? Porque foi com afastamento de um para o outro entrar. Mas, infelizmente, Deus quis assim e ele se propôs a fazer o melhor dele. Ele, hoje, assumiu todas as, por exemplo, operacional, comercial, tudo. Ele assumiu tudo debaixo do braço e saiu tocando, do jeito dele, da maneira dele. Hoje eu vejo com muito bons olhos que ele quer ficar só mais no tático e sair um pouco daqui do dia a dia, passando por novo CEO que nós temos aí, que é o Robson, né? Que eu vejo também com bastante futuro. O rapaz chegou aqui agora, está se inteirando ainda da empresa toda. Que a empresa é uma empresa diferente das outras todinhas que nós temos na região. Ela mexe com container, ela mexe com cargas especiais, ela mexe com carga de convés, ela mexe com carga de convés que envolve brita, qualquer coisa, e se mexe com derivado de petróleo, mexe com negócio de abastecimento, com banco de abastecimento de navio, ok? E agora transporte de grão. Então, tinha ainda as locações. Então, uma diversidade muito grande, quer dizer, para uma pessoa que chega aqui e entender isso tudo de uma vez só, é difícil, mas ele vai pegar porque ele tem bastante perspicácia. Mas o Dodó, eu acho que a transmissão dele, como ele diz, que aos 60 ele se aposentava, aos 65, ele vai levando eu, daqui a pouco está aos 70. Eu desde quando o Marcinho estava aqui, eu dizia que não, a fim do ano eu saio. Tá bom, chega no final, mais 2 anos aí vai e vai enrolando no outro, mas é que isso aqui, é como diz o pessoal, isso aqui entra no sangue da gente. A SC, a gente não entra na SC, é a SC que entra na gente, é diferente. É diferente quando o cara chega numa empresa, eu vou entrar ali para o cara receber meu salário para levar para casa e tá tudo bem. Não. Aqui o cara entra de coração e não sai não tão fácil assim não. Vejo como tem aí o Valfrido, o próprio Chico, mas esse pessoal tudo que tem aqui, que tem mais de 20 anos, 25 anos que tem, esse pessoal já tem a SC no sangue, não é diferente de mim. Fernando, o que é SC na tua vida? Eu acho que hoje talvez seja em primeiro lugar. Eu tenho certeza que é em primeiro lugar, porque todo mundo me conhece, sabe que aqui em Manaus eu sou sozinho praticamente, né? E abdiquei de tudo para estar na SC. Então, para mim, ela é meu mundo. É meu mundo. O resto, para mim, é capilaridade, é adjacência, é periferia, mas o centro mesmo é assim. E, para a gente finalizar, tu já está aí há tanto tempo aqui na empresa, o que tu vê de futuro? Para onde que a SC está caminhando? Para mim, a SC tem que voltar a Santos. Para mim, tem que voltar a ocupar o espaço dela em Santos, depois ocupar o centro do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro de novo, voltar para o Rio de Janeiro, que nós já estivemos lá, e a gente se preparar para ir para Macapá. Para mim, na minha visão, nós temos que esperar o pré-sal que lá que vai dar outro boom na região norte, vai ser lá. Porto Velho, para mim, vai ficar no que está. Para mim, a soja vai crescer aí há mais 8 anos ali. Aquela soja vai crescer 8 anos, mas os nossos próximos 10, 15, 20 anos é Macapá, a margem equatorial com um derivado de petróleo lá, igual como ficou Macaé, aquele boom que deu lá. Então eu acho que para ali que nós temos que meter os olhos. Menino, todo falando de negócio aí, né? Fernando, obrigado. Obrigado pela tua história.